terei um momento difícil pela frente. A questão dos 2 bilhões do fundão. Eu lanço a campanha aqui, não vote em parlamentar que recebe fundão. O presidente Bolsonaro jogou a responsabilidade sobre o fundão eleitoral para os eleitores, mas a história não é tão simples. O Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, ou Fundão Eleitoral, foi criado em 2017. Foi um jeitinho da classe política driblar a decisão do STF em 2015 de proibir doações de empresas a campanhas eleitorais. O fundo eleitoral não deve ser confundido com o fundo partidário, criado em 1965 no governo de Castelo Branco, um dos presidentes favoritos de Bolsonaro. As eleições municipais de 2016, portanto, já depois da decisão do STF, foram realizadas sem o fundão eleitoral. A eleição de 2018 viu a estreia do fundão, no valor de 1,7 bilhão de reais. Foi quase o dobro do fundo partidário naquele ano, de 888 milhões de reais. MDB, PT e PSDB foram os partidos mais beneficiados pelo novo fundão. O MDB e o PT receberam mais de 200 milhões de reais cada um. O presidente Bolsonaro tem insistido para sua militância de que, se vetar o fundão, poderá sofrer impeachment. A história não se sustenta. O presidente não pode descumprir a lei orçamentária, mas ela ainda não foi aprovada por ele mesmo. Aliás, o próprio Bolsonaro vetou em setembro alguns trechos da lei que modificou regras do fundão. A caneta presidencial derrubou, por exemplo, o retorno da propaganda partidária na TV, aquela que era exibida fora de campanha eleitoral. Neste domingo, dia 12, o antagonista mostrou que o Estatuto da Aliança pelo Brasil, partido que Bolsonaro pretende registrar no TSE, prevê o financiamento com recursos do fundão eleitoral. A inclusão é uma decisão da aliança. Afinal, a lei dos partidos políticos é de 95, antes do fundão. Ela obriga os partidos a ter no estatuto critérios de distribuição dos recursos do fundo partidário, mas não do fundão eleitoral. A advogada do presidente e da aliança, Karina Cufa, diz que o fundão precisa constar do estatuto. Não procede. Em setembro, o governo enviou a proposta de orçamento 2020, destinando 2 bilhões e meio de reais para o fundão. O deputado federal Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, mostrou que o governo cometeu um erro de cálculo. Levou em conta dinheiro da propaganda partidária já extinta. O governo recuou para 2 bilhões. No começo de dezembro, a Comissão Mista de Orçamento decidiu aumentar o valor para 3,8 bilhões. Como o antagonista mostrou com exclusividade, até a assinatura falsa rolou. A assinatura em nome do senador Jorginho Melo no ofício do fundão eleitoral foi obra do deputado federal Wellington Roberto, líder do PL na Câmara. Questionado, Wellington Roberto admitiu a fraude. Depois de muita pressão, o valor apresentado pela Comissão Mista de Orçamento voltou para 2 bilhões. O antagonista mostrou a manobra como a Black Friday do fundão, tudo pela metade do dobro. Em dezembro, no plenário do Congresso, o Partido Novo apresentou um destaque para reduzir o fundão para cerca de 1,3 bilhão. A proposta foi rejeitada. O governo orientou o voto para manter o valor em 2 bilhões em vez de reduzir. Nas eleições municipais deste ano, estando em disputa mais de 5 mil prefeituras, é de se esperar que os partidos façam coligações de todo tipo. Nada impede a Aliança pelo Brasil, se registrada a tempo de disputar as eleições, de se coligar com candidatos de outros partidos que recebam do fundão. Aliás, o artigo 89 do Estatuto da Aliança prevê explicitamente doações de outras agremiações partidárias destinadas ao financiamento de campanha eleitoral. Nada impede, a menos, é claro, que o fundão seja vetado. Ainda dá tempo, presidente.